Como será a política brasileira nesses próximos 2 anos, tendo em vista a vitória de Arthur Lira na presidência da Câmara? Como ele vai se relacionar com Bolsonaro? Acompanhe comigo a discussão. Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que tiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar a nossa discussão aqui. Arthur Lira vence a eleição de presidente da Câmara, se torna presidente da Câmara e pode ditar a política nesses próximos 2 anos. Como se comporta Arthur Lira? Isso é muito interessante da gente analisar, porque isso faz a gente delinear um cenário de como ele pode se relacionar com o Jair Bolsonaro e com as instituições que o circundam. Então, para isso, a gente precisa entender quem é ele e de onde que ele vem. O Arthur Lira pertence ao Partido Progressista. E o Partido Progressista faz parte do conglomerado de partidos chamados Centrão, que são políticos extremamente fisiológicos, pragmáticos. Como que eles operam? Eles têm desejo de se manter no poder. Eles têm a vaidade de querer o poder. Isso faz parte do mundo político. E para que eles se mantenham no poder, eles fazem negociações, troca de cargos, levam recurso para suas bases eleitorais. E ao fazer esse movimento, ele se relaciona com seus pares, quer dizer, os outros deputados, senadores, outras pessoas que pertencem às instituições e, principalmente, o presidente Jair Bolsonaro, que é quem detém os recursos, mas ele precisa o quê? Que votem os projetos, as reformas, coisas que são interesse do governo. E quem pauta isso é o presidente da Câmara. E também tem que ter ajuda também dos outros políticos para as votações. Então é assim que opera a política brasileira. Aí você pode estar falando, mas isso é muito ruim, Tiaron, é isso que causa o subdesenvolvimento brasileiro, isso que causa a corrupção, que são essas negociações, essas trocas de favores, o toma lá da cá que o presidente Jair Bolsonaro fala, e a política brasileira nunca avança e nunca se olha para o povo. Só que isso não é uma particularidade brasileira, isso acontece em muitas democracias ocidentais. As instituições ocidentais funcionam nesse jogo, principalmente no caso, estou me referindo às democracias. E tem um termo na ciência política para isso, que é chamado pork barrel, que são o quê? Levar os recursos, atender os interesses e resolver os problemas das bases eleitorais, e essas bases eleitorais revertem esses recursos que elas recebem, a resolução de problemas, em votos. Então, isso que configura o Centrão, como eles operam. É como se fosse uma comparação, um exército mercenário. Pois bem, um exército profissional que serve a um Estado, é subserviente ao governante, ele trata de interesses que são públicos, de interesses de Estado. E o exército mercenário não, ele trata de o quê? Os interesses de quem o pagou e quem pode pagar mais. E o Centrão funciona assim, ele vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro enquanto ele puder resolver os problemas do Centrão, dar recurso para o Centrão para que eles consigam levar esses recursos às bases eleitorais e reverter isso em voto. Assim que se opera. E as outras instituições pelo mundo também têm N exemplos nesse sentido. Obviamente, tem algumas sociedades que são mais individualistas, outras menos, tem maior preocupação com o interesse público, os partidos são mais organizados, mas aí é uma outra discussão. O Arthur Lira funciona assim. Você pode falar o seguinte, e o concorrente dele, o Baleia Rossi, do MDB, se ele tivesse ganhado, traria problemas com o Bolsonaro? Não. Pelo contrário, o Baleia Rossi votou muito mais com o governo Jair Bolsonaro do que o Arthur Lira. Mas por que o Arthur Lira ganhou? Ele foi se aliou ao Bolsonaro de primeira hora, o Baleia Rossi estava vinculado ao Rodrigo Maia, tem interesses talvez de divergências em relação ao Bolsonaro em alguns aspectos, algumas coisas regionais, então por isso que ele não fez essa conciliação com o Jair Bolsonaro. Poderia ter feito? Poderia, porque o MDB tradicionalmente também é um partido extremamente fisiológico. Lembrando, ele foi base do governo, assim como o PP, nos governos dos partidos dos trabalhadores. Então não há uma diferença gritante entre eles. Agora, o que a gente tem que analisar é o quê? É o comportamento político do Arthur Lira, como que ele pode se colocar perante as instituições, outros políticos e
em relação ao presidente Jair Bolsonaro e como o Jair Bolsonaro se comporta. Aí que eu quero fazer a reflexão mais profunda com vocês. Para analisar o cenário que pode ser configurado nesses próximos 2 anos, vou apresentar para vocês esse livrinho aqui, chamado Análise Política Moderna, do cientista político americano Robert Dahl. É um escritor bastante conhecido, bem manjado na literatura de ciência política. Ele fala que existem 2 grandes tipos de político, como que eles se comportam frente à opinião pública ou para o seu público, que são os negociadores e os agitadores. Obviamente, na realidade prática, esses tipos se misturam, mas em circunstâncias limite, eles apresentam uma face, né, na maior parte das vezes, ao público. O que significa isso? Ele está tentando mostrar o cenário de como se configuram as instituições e como as pessoas se relacionam com as instituições. O negociador é aquele que ele tem um horizonte ideológico, ele tem uma concepção de mundo? Ele tem. Mas a preferência dele é estar no poder. E para estar no poder, ele tem que executar negociações. E ele não quer, vamos dizer assim, transformar de maneira muito bruscas as instituições. Ele opera dentro das instituições e das regras vigentes. As regras formais e as regras informais. Por exemplo, ele não quer mudar a opinião pública. Ele quer trabalhar junto com a opinião pública, ainda que ele tenha bem claro a sua individualidade. E o agitador? O agitador é aquele que tem um horizonte ideológico, aquele que quer mudar as instituições, as regras do jogo, como ele deseja para a sociedade, que ele acredita que seja bom para a sociedade. Então aí é que está a diferença entre Arthur Lira e o Jair Bolsonaro. O Arthur Lira é um negociador, ele pertence ao Centrão e o Centrão tem essa característica pragmática de se manter no poder. Entra governo, sai governo, o Centrão está lá no poder e prestes a oferecer a governabilidade ao presidente. E o Jair Bolsonaro, apesar do Jair Bolsonaro ter pertencido ao Centrão, não sei se vocês sabem, ele também foi grande parte da sua carreira política pertencente ao Partido Progressista, mas ele sempre se expressou publicamente como um agitador, um militante de direita. Ele sempre deixou bastante claro o seu horizonte ideológico. Obviamente, uma vez no cargo de presidente, ele tem que mostrar em alguma medida a sua face de negociador, porque ele precisa de votos. Mas aí o presidente ele opera assim, em um momento, em uma dada circunstância, como um agitador, porque foi assim que ele conseguiu votos e estar no cargo, e em outros momentos, dentro das instituições e negociando e se relacionando com outros políticos, ele precisa negociar, ele não tem como fugir disso. Então como que isso fica para os próximos 2 anos? O Bolsonaro, provavelmente, ele vai criar ruídos nesses próximos 2 anos. Mas no limite, porque ele quer se manter também no poder, ele, ainda que seja um agitador, ele tem um horizonte ideológico muito definido como militante de direita, ele quer mudar a opinião pública, ele se posiciona contra temas da opinião pública que não é aceitável pela maior parte da população, mas que atinge os seus eleitores de uma maneira muito frontal e isso se reverte em voto para ele. Tanto que o Bolsonaro consegue, o Bolsonaro nunca perdeu uma eleição, ele sempre conseguiu se eleger deputado e depois foi presidente. Então é isso que vai ser colocado. Em alguns momentos, para ele agitar as suas bases eleitorais, ele vai criar ruído com o Lira. Aí cabe o Lira o seguinte: olha, Bolsonaro, eu não vou ficar entrando em querelas com você por questões ideológicas. Eu quero isso, isso e aquilo. O Bolsonaro pode criar um ruído, vai para a imprensa, vai fazer aquele teatro todo, mas no limite, como o Lira, ele pauta a política, porque é ele que dá a ordem do dia na Câmara, o que vai ser votado, se vai ser um projeto de lei, vai ser uma emenda constitucional, vai ser uma medida provisória. Então ele dá muito tom e ele que garante que o Bolsonaro não sofra impeachment. Então pense esses 2 grandes tipos de comportamento político, veja como o político da região se enquadra em relação a isso, tente analisar o cenário de como pode acontecer a resposta política em relação à localidade que você vive. Pense nisso, pense com as ciências humanas,
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e comentário aqui embaixo. Se você não gostou, deixe o dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.